O livro de Romanos é considerado assim como a catedral da fé cristã. É a mais importante de todas as epístolas e ela marcou a vida de muita gente importante, como a de Agostinho, que é muito devedora à epístola de Paulo aos Romanos, como de Lutero. Vocês sabem que a reforma protestante começou com Lutero se deparando com Romanos 1,17, né? E, e a ideia da salvação mediante a fé única e tão somente. E tempos depois, na leitura do prefácio de Lutero à Carta aos Romanos, que o John Wesley ele vai ter o seu coração estranhamente aquecido, vai ter aquela experiência com a graça salvadora de Deus, ele vai ter a convicção pela primeira vez em toda a sua vida de que os seus pecados foram perdoados, de que a salvação é única e tão somente mediante a fé. E ele conhece então isso mediante também a epístola de Paulo aos Romanos. Então, só para você, isso aqui é só um lampejo da importância, né, histórica dessa carta. O, o, o cenário, opa, aqui mudou. O cenário, o, quem é o autor? O apóstolo Paulo se apresenta como autor, e no capítulo 16, versículo 22, é dito quem foi o amanuense, quem foi o escriba, quem foi aquele que escutou e escreveu de próprio punho, né, aquilo que Paulo ditava. E o local, quando Paulo estava em Corinto, e a gente deixa isso mais claro nos textos lá, e depois, se vocês quiserem mais informações a esse respeito, eu posso dar, mas ele estava na casa de Gaio. Era o inverno ali por volta do ano 55 até 57 depois de Cristo, e era o final da sua terceira viagem missionária. O momento, Paulo está no intervalo do jogo. Ele encerrou a missão do Oriente e prepara-se para o Ocidente. Ele vislumbra chegar e alcançar a Espanha. E a evidência arqueológica a gente encontra lá em Erasto, o tesoureiro da cidade, que é mencionado em Romanos capítulo 16, versículo 23, que ele é mencionado na carta e possui uma inscrição arqueológica confirmada ali, descoberta referente à cidade de Corinto, e que fala desse tal Erasto, o que é uma espécie de confirmação, né, da arqueológica do contexto histórico, daquela coisa toda. O destinatário, uma igreja em tensão, uma igreja dividida, uma crise demográfica da igreja em Roma. Quer ver? A, a fundação da igreja, ela é composta por uma mescla de gentios e de judeus, e ela foi fundada por convertidos do Pentecoste. Essa é uma coisa muito interessante. Lembra que no Pentecostes havia gente de toda parte do mundo? Então, parte daqueles 3.000 convertidos, um grupo pequeno que seja, era da cidade de Roma. E quando eles regressaram, eles deram continuidade. Então, essa igreja em Roma, ela não foi plantada por nenhum apóstolo, sabe, por nenhum missionário, foi por esses que se converteram lá, esses judeus. Então, eram judeus convertidos no dia de Pentecostes que deram início à igreja. E com o passar do tempo, gentios foram se convertendo. E agora nós temos ali uma mescla de gentios e de judeus, e houve uma expulsão dos judeus. Em 49 depois de Cristo, com esse édito de Cláudio, o imperador,
A igreja, então, acaba se tornando mais e mais gentílica e livre da lei. Então, ela foi originalmente organizada por judeus convertidos em Pentecostes. Agora, por conta desse édito e dessa expulsão de judeus da cidade de Roma, ela ficou majoritariamente, não predominantemente, não totalmente, mas majoritariamente, uma igreja gentílica, livre da lei. E isso está dando problema, está dando maior burburinho dentro daquele cenário. Porque lembra que os fundadores eram judeus convertidos e muito ainda ligados à lei, muito ainda ligados ao templo e a tudo mais. Então, aqui é que o bicho pega, gente. A gente vai ver esse tipo de coisa. E tem uma terceira fase, que é lá por volta do ano 54, que tem esse retorno dos judeus. Porque o Cláudio, o imperador, ele morre. Os judeus voltam e encontram uma igreja o quê? Gentilizada. Tá percebendo? Então, aí eles encontram e começam a ficar chocados com aquilo que eles estão vendo. E a igreja fica dividida. É um bate-boca daqueles. Lembra? Eles eram os líderes da igreja até a época da expulsão deles. Agora eles retornam e eles encontram uma igreja diferente, que já não está seguindo a lei como eles judeus costumavam seguir, e eles estão então em conflito. Então, conflito, tensão forte entre gentios, que são ali, que são chamados por Paulo de fortes, num determinado momento, da consciência, fortes da consciência, porque eles já têm uma consciência libertada da, daquela escravidão da lei, daquela sujeição à lei. E os fracos judeus, que eles têm uma consciência fraca, tudo para eles é pecado, tudo para eles é proibido, tudo para eles viola a lei e tal, tal, tal. Então, tem uma tensão forte aí. E a carta de Paulo é uma resposta teológica para tentar unificar esses dois grupos. Isso não ajuda, gente, vocês a começarem a entender melhor a carta? Veja que é muito importante a gente ter essa noção mais clara do contexto para você entender o que é que Paulo está escrevendo e por que é que ele está escrevendo e o que é que está acontecendo que está motivando tais e tais palavras de Paulo. O propósito, então, acaba sendo um propósito triplo. Em primeiro lugar, Paulo precisava de uma base para o oeste. E Roma era ali a igreja mais próxima da Espanha, tá? Ele intenta ir para a Espanha e ele quer fazer da igreja em Roma essa base para alcançar a Espanha. Roma seria então a plataforma para alcançar a Espanha. Veja isso em Romanos capítulo 15, versículo 24. Ele trata desse tópico. Veja a intenção de Paulo em chegar à Espanha. Segundo, é uma carta muito apologética. É uma defesa da fé. Por quê? Porque temos rumores distorcidos sobre o antinomianismo, ou seja, de Paulo. Diziam que Paulo era contra a lei. Não é que Paulo é contra a lei, ele vai tentar explicar isso, né? Então, Paulo é contra a lei, Paulo não respeita a lei, Paulo fala mal da lei, aquela coisa toda. Então, estas críticas, ou essas fofocas, melhor dizendo, chegaram até Roma. Então, aquela ala mais judaica tinha um pé atrás com Paulo. Eles eram reticentes em relação a Paulo. Sabe, você já ouviram falar de polarização?
política, né? Isso aqui temos uma polarização teológica. E o que eles veem é Paulo como alguém que está do lado de lá. E esses judeus, estão muito ressabiados com Paulo. Eles têm, assim, bastante ressalvas em relação a Paulo. E ele precisava então expor sua teologia de maneira sistemática para ganhar a confiança de todos, em particular desses cristãos judeus que tinham uma, uma desconfiança muito grande de Paulo. Então, e a outra razão, outro propósito era o pastoral, para promover a unidade desses dois grupos, promover a unidade da igreja. O objetivo supremo de reconciliar judeus e gentios. E a coleta para Jerusalém era um símbolo prático dessa união. Pegar uma igreja gentílica, predominantemente gentílica, que agora está misturada também com judeus e gentios, e ajudar para que eles possam prestar serviço, oferta para os cristãos em Jerusalém, que passavam por crise, por fome, por privações. Então, era uma maneira de apaziguar ou unir gentios e judeus. Uma visão panorâmica da estrutura de Romanos, tá? Então temos uma introdução que vai do capítulo 1, é claro, versículo 1 a 17, e o tema é o evangelho como poder de Deus, né? Depois, a parte um é um diagnóstico, vai do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, que vai falar da questão da pecaminosidade. Todos pecaram, quer sejam judeus, quer sejam gentios. É um diagnóstico da condição humana sem a graça de Deus, né? Mesmo diante da lei, mesmo diante sabe, de outros caminhos, eles estão irremediavelmente perdidos. Então, Paulo trabalha esse tema de que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não há um só justo, quer dizer, justo no sentido de poder reivindicar a salvação na base dos próprios méritos. Então, todos estão em falta. A parte 2 é a solução que é apresentada. Ela vai do capítulo 3 versículo 21 até o capítulo 5 versículo 21. Vai falar sobre o evangelho, sobre a justificação, sobre a graça de Deus, sabe, os méritos de Cristo e tudo mais. A parte 3 já é um tópico que trabalha a questão da santificação, e a gente vai entender por que isso aqui é muito importante, o capítulo 6, 7 e 8, e vai falar sobre a vida no espírito, a vida no espírito. E a superioridade ali, a superioridade da lei do espírito e da vida, que em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a superioridade dessa nova lei que é gravada agora nos nossos corações, nascidos de Deus, nascidos do Espírito, justificados, salvos, redimidos. Agora nós temos paz com Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e temos libertação da escravidão do pecado, somos servos da justiça. Então, tudo isso é trabalhado nesses capítulos 6, 7 e 8. Na parte número 4 vai trabalhar a questão de Israel. E como é que fica diante de tudo que Paulo apresenta nos primeiros 8 capítulos? Ele está praticamente desmontando tudo o que os judeus tinham por mais caro: a lei, a circuncisão, ou seja, os serem de, de etnia judaica, hebraica, né, terem o sangue de Abraão. E Paulo basicamente vai dizer assim: nada disso tem valor salvífico. É isso que ele diz. Então, aí, imagine aquele grupo de judeus ali, cristãos.
Quando eles ouvem tudo isso, eles falam: então, as promessas de Deus falharam em relação a Israel, porque a maior parte dos judeus estão rejeitando o evangelho e os gentios é que estão abraçando. Então, como é que ficam as promessas que Deus fez em relação a Israel? Então, como é que fica tudo isso? Como é que fica Israel? Né? Então, capítulos 9, 10 e 11 trabalham esse tema. Depois, a sexta, a quinta parte é a questão mais ética. Do capítulo 12 ao 15, vai trabalhar questões práticas a respeito de santidade, de vida, de questões como de alimento, de como resolve, sabe, a questão da obediência ao Estado, né? Como é que a gente lida com todas essas questões mais práticas. E no final, o capítulo 16 são a despedida, as saudações e tudo mais. Esse aqui é o esqueleto, né? Uma visão panorâmica de toda a carta. Vamos começar então? Aqui temos uma saudação, e aí mostra também a diplomacia paulina nessa saudação. Ele se apresenta como servo, doulos e apóstolo. Então, é interessante que, ao mesmo tempo, revela o seu lado humilde. Sou servo de Cristo, mas eu sou um apóstolo também. Então, ele já começa a reivindicar aqui sua autoridade em questões teológicas, em questões da vida da igreja, tá? E o evangelho foi prometido pelos profetas. Ele já está começando aqui a colocar o evangelho, uma defesa do evangelho. E essa defesa do evangelho se faz necessária diante daquele grupo de judeus que estão muito assustados com o evangelho, achando que está radical demais, que a ruptura está sendo forte com a questão da lei. Eles ainda tentam preservar os elementos do Antigo Testamento, eles ainda têm muito carinho, muito apreço, e esse evangelho parece muito assustador para eles. E Paulo está colocando ali. Eu quero que você, por isso eu quero que vocês sempre façam as leituras prévias, leiam também o texto bíblico, para que a gente possa ganhar tempo aqui. Ele está basicamente dizendo aqui: não é uma novidade, não é uma heresia. Estava prometido já nos profetas, lá no Antigo Testamento. Então ele pega um pé lá no Antigo Testamento para dizer que o Evangelho já era uma promessa. E tudo isso para obediência, por fé, entre todos os gentios. Porque o propósito de Deus quando chamou Abraão é que Abraão fosse pai de múltiplas nações e não apenas pai de uma nação. Quando Deus abençoou Abraão, ele disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão, ele é pai de todos nós. Ele é pai dos árabes, ele é pai dos judeus e ele é pai de cada cristão, porque nós somos Oi, filhos. oi. Oi, o seu som está aberto, Adão. Vamos. Opa, O- desculpa. Então ele é pai de todos nós, somos filhos da fé em Abraão. E isso era um propósito eterno de Deus, porque Deus não chamou Abraão em detrimento dos demais povos, ele chamou Abraão em favor dos demais povos. Aliás, você vê isso muito nitidamente no livro de Gênesis, porque só chegando a água aqui, gente. A, a gente vê o seguinte: no capítulo 11, temos uma maldição que se abateu sobre Babel, e ali, como a origem das nações, as pessoas passaram a falar idiomas distintos e acabaram se agrupando de acordo com os idiomas que falavam, então houve bastante estranhamento.
e divisão. É uma espécie de maldição que se abateu sobre as nações por conta do fenômeno do pecado de Babel. E ali no capítulo 11 de Gênesis, você vê Deus, não, Deus não, claro, mas tá, é a ação de Deus, mas a gente vê uma genealogia. E normalmente a gente não gosta de ler genealogia, né? Acha que é uma perda de tempo, mas não tem nada à toa ali, não. E essa genealogia aponta para quem? Para Abraão. Então, de Ur dos Caldeus, daquela Babel, Deus levanta um homem. Naquele contexto de maldição das nações, Deus levanta um homem que vai ser agora, tem a incumbência de ser agora bênção para todas as famílias da terra. Então, isso abarca os gentios. E tem tantas outras passagens mais do Antigo Testamento que apontam nessa direção missionária, nessa vocação missionária dos judeus, que eles nunca cumpriram devidamente, mas que se cumpre plenamente em Cristo e na Igreja de Cristo. Ele faz um agradecimento dos versículos 8 ao 15. Ele tem um tato todo diplomático. Paulo não impõe autoridade, mas busca mútuo encorajamento. Veja lá o versículo 12. E ele fala da dívida, né? Ele se declara devedor a gregos e a bárbaros. A evangelização é o pagamento de uma dívida, não um favor. Então, qual é a tese dessa carta? Pois não me envergonho do Evangelho, talvez esse seja um dos versículos mais importantes que temos em Romanos, dentre outros, né? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é que é poder de Deus, não é a lei que é poder de Deus para a salvação, é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele diz: Eu não me envergonho, uma afirmação de coragem contra a cultura de poder de Roma. E poder, esse dinamis ou dunamis, né? O evangelho não apenas informa, ele atua e transforma. É um poder salvador, é um poder transformador, é uma mensagem revolucionária, transformadora. E ela é universal para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. A prioridade histórica, mas é dada aos judeus, tanto que Paulo, quando lá no livro de Atos, os apóstolos, ele, quando chegava numa cidade, ele dava, a princípio, né, no começo da sua missão, ele dava prioridade para os judeus. Ele ia nas sinagogas, ele pregava primeiro para eles e depois ele se voltava para os gentios. Até que ele viu que os gentios, os judeus tinham realmente fechado o coração e aí ele passou a ir diretamente já aos gentios. Mas ele sempre, a princípio, né? Ele dava essa atenção, assim como Jesus veio para os que eram seus em primeira mão, né, para os judeus, mas os seus não receberam, mas a tantos quantos o receberem, ou, ou receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, é universal, judeus e gentios, para todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo é todo mesmo, tá? No original grego é todo. E não tem escolhidos aqui, porque a ala calvinista, mais calvinista, predestinista, interpreta que Cristo morreu apenas pelos escolhidos, que ele veio apenas para salvar aqueles que ele predestinou desde a eternidade para a salvação.
desde antes da fundação do mundo, para a salvação. E a gente vê tanto nessa passagem, como também em João 3,16, como na epístola de João, né, que diz que Cristo é propiciação não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Porque em Atos a gente lê Deus ordenando a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, ou seja, a ordem é uma conclamação, uma pregação, um apelo ao arrependimento a todas as pessoas de todos os lugares. E isso é muito forte. Então, Cristo derramou o seu sangue por todos, por todos. Todo mundo pode ser salvo. Todo aquele que nele crê. Esse é o meio da salvação, é a fé. E, seguindo o conceito-chave, essa justiça de Deus. Qual que é o conceito humano de justiça? Uma justiça distributiva, Deus julgando e punindo o pecador, salvando quem merece, quem é obediente, quem é bom, quem faz por merecer, né? E a gente vai ver Paulo descarregando, ele detonando esse conceito nos primeiros capítulos e ele apresentando o conceito do evangelho, que é uma justiça doadora. É Deus concedendo um status de retidão a despeito da pessoa ser pecadora. Ele nos amando quando nós ainda éramos pecadores. Justiça que vem da fé e é acolhida pela fé, é recebida como uma dádiva de Deus. Deus nos declara justos, a despeito da nossa pecaminosidade, né? É o justo Jesus morrendo pelos injustos para que os injustos pudessem participar da sua justiça. Então, é uma justiça imputada, é uma absolvição, é um perdão, é uma graça. Então, é um poder de Deus. Poder de Deus. Esse é o Evangelho, esse é o poder de Deus de declarar inocente aquele que é culpado, num certo sentido. Poder dele de chegar para uma pessoa aleijada no templo, na área do templo, e dizer: os teus pecados estão perdoados. O que fez aquele homem para receber o perdão dos pecados, né? De repente ele recebeu o perdão, uma dádiva. E a gente lê lá, João, Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. A condenação é algo que já está estabelecida. Todos nós, por conta do pecado, estamos debaixo da maldição do pecado, da condenação do pecado. Destituídos estamos da glória de Deus. Não temos parte no reino de Deus por conta do pecado. Estamos perdidos. Mas aí se manifesta o Salvador, que não vem para condenar, porque nós já estamos numa condição de condenados antes do Evangelho, antes da graça, antes da salvação em Cristo. Então, ele vem para salvar os que estão perdidos. Ele vem buscar e salvar o perdido. Então, quem crê, como disse Jesus a Nicodemos, quem crê não é condenado, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, creem em Cristo Jesus, esperam em Jesus. Mas quem não crê já está condenado. Não é que Jesus vai condenar, ele já está condenado. Então Jesus vem para ser a única esperança, o único caminho, a única cura para essa condição de perdição da humanidade. Uma humanidade caída, perdida, sem esperança, até que se manifesta a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Não ilumina, não veio para iluminar uma parte, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. Salvadora a todos. Porque Deus ama o mundo. Então,
Essa é uma justiça doadora. Então, é esse o poder do Evangelho, poder que busca e salva o mais vil pecador e dá para ele perdão dos pecados e dá para ele um novo coração. É, não é apenas uma mudança no status, mas é uma mudança que se dá também no interior, é uma transformação de dentro para fora. A pessoa recebe um novo coração, ele é batizado na graça, no amor. Então, ele tem um impacto da santidade divina que faz uma diferença muito grande na vida de todo que crê, né? Essa pessoa passa a ser agora um filho da graça, um filho da misericórdia, um filho da compaixão, um filho do amor, um filho de Deus. E o propósito de Deus é ter filhos semelhantes ao seu filho unigênito, primogênito, Jesus Cristo. E a conexão com Abacuque, o justo viverá pela fé. A vida com Deus sempre foi baseada na confiança e não na performance. O John Stott, ele diz o seguinte, que isso é uma justiça que é simultaneamente um atributo de Deus e uma dádiva de Deus e uma ação de Deus. É um atributo de Deus. Justiça é algo que Deus tem em si mesmo. É uma dádiva de Deus que ele confere às pessoas que creem. E é uma ação de Deus que transforma a pessoa. Passa a ser uma nova criatura. Então, a obra de Deus não é apenas uma obra de Deus a favor de nós. Justificação, perdão, é uma obra de Deus dentro de nós. Regeneração, santificação, novo coração, mente de Cristo. Tá bom até aqui, gente? Alguma pergunta? Comentário? Fiquem à vontade. Então, vamos para o diagnóstico. A partir do versículo 18, nós temos o seguinte: um diagnóstico da realidade do povo, do mundo, da humanidade caída, que precisa ser justificada, precisa ser salva, precisa de perdão, precisa de regeneração, precisa de transformação, precisa do evangelho. Então, a necessidade dessa justiça. Então, por quê? Porque por conta do pecado, as pessoas se colocaram debaixo da ira de Deus. Já estão condenadas. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Está debaixo da ira de Deus, né? O texto fala o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí ele vai começar a passar a falar sobre a revelação geral. Ou seja, Deus não se revelou único e tão somente a Abraão, aos seus descendentes, a Moisés, aos profetas, a, a toda essa linhagem abraâmica do povo que recebeu as escrituras sagradas, ou dos apóstolos. Deus se revelou e se revela a todas as pessoas da sua criação, de múltiplas outras maneiras, de modo que os seres humanos são indesculpáveis, porque eles não estão em plena treva, eles têm alguma espécie de luz. E o que é que eles fazem diante da luz que eles recebem de Deus? Da revelação que Deus dá de si mesmo em toda a criação, em toda a natureza, numa série de outras coisas, inclusive dentro de nós mesmos, na nossa própria consciência. De um modo em geral, tá? De um modo em geral. É o que a gente vê Paulo aqui dizendo. As pessoas trocam a verdade pela injustiça. Jesus diz isso em outros termos. Ele diz assim: a luz se manifesta
E as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Elas deturpam as coisas. Elas deturpam a ordem divina. Então, essa ira não é um acesso de raiva emocional, não é uma coisa caprichosa, é uma reação santa, estável, serena, necessária de um Deus puro contra toda malignidade, contra toda perversidade, contra toda desordem, contra tudo isso que o pecado vem. O pecado vem realmente para matar, para destruir, para prejudicar as pessoas. O pecado sempre cobra um preço altíssimo, né? Tudo que o diabo oferece é inferno no final das contas. A revelação geral, então, deixa o ser humano indesculpável. A gente lê isso a partir dos versículos, nos versículos 19 e 20. O argumento da criação. Deus deixou suas impressões digitais na natureza, o eterno poder, né, sua divindade são reveladas na criação. O ser humano sabe algo sobre Deus, mas suprime esta verdade. E o que que eles fazem? O que que eles acabam adorando? A criação em vez do Criador. Eles praticam idolatria. E a gente vai ver a relação da idolatria, que é essa deturpação. Eles não vão na fonte de tudo, eles começam a adorar o sol, eles vão adorar a lua, vão adorar as estrelas, os astros, vão adorar talvez anjos até, tudo que é criação de Deus. Ou vão idolatrar seres humanos. A nossa sociedade sabe muito bem o que é idolatrar seres humanos, ou não sabe? Sejam eles políticos, artistas ou do futebol. Parece que o ser humano facilmente pratica idolatria. Ou idolatra filhos, ou marido, ou mulher. Idolatria se dá em tantos campos. Ou dinheiro, né? Ou a vaidade pessoal, o narcisismo. Então, quanta deturpação, apesar da revelação geral. As pessoas acabam suprimindo a verdade e substituindo ela por idolatria, por mentira. E o veredito é: tais homens são indesculpáveis. A condenação não é por ignorância, mas é pela rejeição da luz que foi dada. Então, vamos lá para a espiral da idolatria, dos versículos 21 a 23. Primeira coisa é ingratidão, gente. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Não deram graças a Deus. E outra, o que é que vai gerar isso? Um colapso intelectual. Eles se tornam nulos em seus próprios raciocínios, coração obscurecido, obscurecido de entendimento, nulos nos seus próprios raciocínios, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza dos seus corações. Paulo diz isso em outra parte, em outra passagem bíblica. E a troca é feita. A distorção, né? Trocar a glória de Deus por imagens de homens corruptíveis. Aí é o humanismo e adoração de aves, quadrúpedes, répteis, o animismo dos índios e de tantas outras tribos, dizendo-se sábios, tornaram-se o quê? Loucos. A ira de Deus se revela. E ela se revela aqui, Paulo diz, entregando essas pessoas às suas próprias concupiscências. Ou seja, já é assim que vocês querem? É isso mesmo que vocês querem? É assim que vocês são ingratos, idólatras e tal? Então, recebam o que vocês bem, colham o que vocês estão plantando. Deus os entrega às suas próprias concupiscências. Então, continue praticando, vão de mal. Quem vai pecando, pequem mais ainda. Vão acumulando ira para o dia da ira. 3 vezes Paulo diz, por isso Deus os entregou. 3 vezes. Num curto espaço de texto ali, Paulo usa essa expressão. Por isso Deus os entregou. Por isso Deus os entregou.
Os entregou em primeiro lugar às suas próprias concupiscências, à sua degradação moral, pessoal, seu coração mesquinho, a toda, sabe, a toda deturpação, a promiscuidade sexual, a tudo mais, paixões infames, degradação relacional, sexual, a mente reprovável, colapso social e ético total. Então, em todos esses setores, Deus acaba entregando os homens a si mesmos. Então, vamos ver no que é que dá. E daí, uma situação realmente de treva, de colapso existencial, de confusão. E o ponto teológico aqui é: o castigo do pecado é o próprio pecado. Deus retira a sua mão restritiva e permite que o homem colha as consequências de suas próprias escolhas e vive e fique no lamaçal e vamos ver no que dá, né? Então, a síntese da aula de hoje é o seguinte: vamos voltando aqui o contexto. A carta com propósito para unificar judeus e gentios em Roma e preparar a missão à Espanha. E a tese: o Evangelho é poder de Deus, a justiça é recebida pela fé, não por obras. O problema: a humanidade rejeitou a revelação de Deus na criação, e aí temos o quê? Ingratidão e idolatria. E o veredito: a ira de Deus opera agora, entregando a sociedade às suas próprias escolhas destrutivas. Assim começa a carta de Paulo aos Romanos. E na próxima aula, gente, daqui a pouco a gente vai parar para conversar um pouquinho mais, mas já vou adiantando aqui. A gente vai ver que Paulo vai sair dos gentios, desse mundo pervertido, dessas pessoas idólatras, né? Que até aí os judeus estão batendo palma, né? Tudo que foi dito até agora, né? Falou, é isso mesmo, Paulo, estamos com você. Só que aí ele vai se voltar para os legalistas, para os moralistas, para aqueles que não são idólatras, que são dizimistas, que parecem seguir a lei e tal, 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 os fariseus, os próprios judeus ali daquela coletividade. É, vai ser muito interessante a aula que vem. Bastante conteúdo a gente vai abordar. Você leu a lista de pecados do capítulo 1 e pensou, graças a Deus não sou assim. É, gente, tem gente lá da igreja que recebe essa carta e no comecinho disse isso mesmo. Ainda bem que eu não sou assim. Paulo preparou uma armadilha retórica. E a gente vai ver muito de retórica. A retórica de Paulo aqui é fortíssima. Na próxima semana, o foco muda dos pagãos depravados para os julgadores moralistas. E o tema, então, é o julgamento imparcial de Deus, a hipocrisia religiosa. Não há um justo sequer, nenhum e tal. É isso aí, gente. Passei aqui para vocês esse conteúdo da aula de hoje e eu quero conversar com vocês sobre dúvidas, comentários. Vamos bater papo aqui um pouquinho sobre isso. Eu sei que eu costumo atravessar, gente, quem não me conhece, eu não dou intervalo da aula, mas acabo antes, tá bom? Eu acho que a gente rende muito mais, é melhor. Para mim é melhor, não sei se para vocês é melhor. Se for incômodo aí, eu posso fazer sempre intervalo, mas eu vou direto e aí libero vocês mais cedo, mas eu acho que a gente rende mais. Então me digam, o que vocês acharam? O que ajudou para vocês? O que a gente disse aqui nessa aula? Que, de que maneira você se sente beneficiado pelo conteúdo? Já que Bispo, ninguém, já que ninguém foi beneficiado. Ah, não, eu quero falar, por fala, favor. Helena. Essa parte que eu anotei aqui, né, que estava no slide, que a ira não é um acesso de raiva emocional ou caprichosa, é a reação santa, estável e necessária. Então, isso daí me deixou meio em dúvida. Então, na verdade, a ira de Deus, ela é
como que assim ela pode ser santa, né? Porque muitas vezes a gente vê isso no Velho Testamento, que da ira de Deus e muita coisa assim. Aí eu queria que o senhor explicasse melhor essa parte. Eu fiquei meio curiosa, Ótimo. na verdade. Muito bem, Helena. Ira é uma palavra que a gente, ira, quando atribuída a Deus, normalmente vai com aquele peso do que significa ira no nosso cotidiano, nas nossas relações, né? E esse é um problema porque a gente contamina o que ira de Deus significa, porque a gente empresta para o conceito que nós temos de ira e os sentimentos que nós temos que nós denominamos como ira. Em relação a Deus, não tem nada de algo caprichoso, não tem nada de algo assim sentimental que é uma instabilidade. Deus ficou irado, ele perdeu um pouco o domínio próprio, a temperança, né? Nós não podemos falar assim em relação a Deus, porque Deus ele é muito estável, ele é muito sereno. A ira de Deus é, de fato, a melhor maneira de falar da ira de Deus é dizer que ela é o seu justo juízo. É o justo juízo de Deus. Então, veja que Deus, ele é muito paciente em, em julgar, em condenar e tudo mais. Até mesmo quando é dito que essas pessoas estão debaixo da ira de Deus e que Deus, em sua ira, os entregou às suas próprias concupiscências, não podemos concluir que Deus esteja fazendo isso com o intuito de destruir essas pessoas. Talvez, e é muito provável que seja esse o caso, Deus entregando essas pessoas aos seus próprios pecados, às suas próprias concupiscências, está fazendo as pessoas se depararem com o mal, sabe? Vamos deixar a pessoa então encher a cara. E o que que acontece quando a pessoa enche a cara? Ela fica embriagada. O que acontece quando ela fica embriagada? Ela perde o controle de si, ela causa acidente, ela age com violência ou ela age de maneira imprudente. Sabe, é um exemplo. A depravação sexual. O que que acontece? Então, quais são as consequências desses atos? Então, tem uma série de. Quando Deus entrega as pessoas aos seus próprios pecados, a sociedade como um todo padece. E a pessoa mesmo vai encarando, sabe, que o pecado não traz aquilo que ele prometeu. Porque o pecado sempre promete muita coisa, né? Ele é sedutor. Mas depois a pessoa quebra a cara. Então, a ira de Deus é o seu justo juízo e até mesmo ela não é, em muitos casos, como eu vejo nesse caso, que Deus esteja condenando toda a humanidade. Pelo contrário, Paulo está dizendo que Deus está colocando todo mundo debaixo do pecado para usar de misericórdia com todo mundo. No final das contas, o propósito de Deus é salvar. Então, a parábola do filho pródigo, o pai permite que o filho vá embora. E permite que o filho quebre a cara. Não é aquele pai que vai lá correr atrás do filho e fala, "Ah, filho, o que está acontecendo? Tal, tal, vou pagar suas contas. Não, o cara vai em frangalhos. Então, sabe o que que é entregar a pessoa ao seu próprio pecado? E aí até que ele caia em si. Mas o propósito do pai é que ele caia em si e que ele volte para casa. Então a ira é a manifestação do justo juízo. E a ira de Deus, até mesmo no livro de Apocalipse, ela se manifesta. A ira de Deus está lá no livro de Apocalipse se manifestando, mas ela não se manifesta de cara como juízo final, né? São várias pragas. No Egito a mesma coisa. As pragas do Egito foram 10. Então, a ira de Deus está se manifestando, mas ela vai de maneira paulatina, porque há muita misericórdia no meio dessa ira. Há um propósito salvífico através de todas essas ações, né?
Espero ter ajudado você a entender melhor esse ponto. Se não entendeu, pode falar, porque a gente Não, continua conversando. entendi. Obrigada. Ah, que bom. É, Bispo, eu queria até continuar um pouco nesse tema, porque ele é realmente é provocativo, né? A questão da ira de Deus, né? Parece que ela tem um ápice que é o dia do juízo final, né? E parece que é um acúmulo. Na verdade, eu estava aqui, você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Talvez para a gente, porque ira, se a gente for procurar o sentido no dicionário, lá é raiva, aquele sentimento que você está despejando ali, até um castigo, até que seja justo, pode até ser justo, né? Imagina um pai irado, né? Ou alguém está irado, mas no sentido justo, de trazer justiça. Um oficial ali que está executando uma ação, né? Ele está irado ali porque alguém está cometendo uma falha, um pecado, né? E ou um erro, ou seja lá o que for. Isso no sentido de querer corrigir, de querer marcar a pessoa para ela poder entender, olha, está trazendo consequências para você essa ação. Mas essa ira de Deus, como é que a gente pode, pensando nesse culminar, né, com o inferno e tudo mais, essa condenação, né? Isso também faz parte nessa ira, compõe isso? Ou é um complemento do juízo de Deus, da justiça de Deus? Não sei se eu fui claro no que eu Sim. disse, mas Bom, isso tá junto na justiça de Deus ou são coisas que estão acontecendo em separado? então, a ira eu vejo sempre como justiça, de manifestação da justiça divina, né? E ela não é sem causa, é para que o pecado não fique impune. E o pecado realmente, mesmo no Evangelho, ele não fica impune. Quem é punido é Jesus, né? Você veja, a ira de Deus acaba, em relação ao pecado, acaba recaindo sobre aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele carrega sobre nós a condenação do pecado. Então veja que a ira de Deus está ali na cruz, né? O céu se escurece, Jesus vai dizer, Deus meu, porque me abandonasse, abandonou porque ele precisa, né, num certo sentido, né? Entenda, abandono no certo sentido. Abandonou no sentido de que ele precisava cumprir esse papel de Cordeiro de Deus, de receber a punição indevida para ele, mas que era devida para todos nós, para que nós pudéssemos ser justificados. E a punição do pecado, tem gente, a gente vai ver o seguinte: o povo de Israel, é bom a gente olhar ali. A manifestação da ira de Deus se dava ao longo de toda a caminhada, de toda a trajetória, né? Teve momentos que eles pecaram, e aí eles foram acometidos por pragas. Aí tem Moisés levantando ali uma serpente no deserto para que pudesse apaziguar essa ira, né? Eles já eram apontando já praticamente para o Calvário, e Jesus usa isso bastante em João 3, quando fala com Nicodemos, ele usa essa figura da serpente levantada e atrela isso a si mesmo, né? Como o, o Cristo, o Cordeiro Pascal, o sacrifício da cruz e tudo mais. Ah, o que que a gente vê ali na caminhada? Manifestações da ira de Deus. Elas são mais paulatinas, elas são mais pontuais. Mas chega num ponto que o povo de Israel pisa tanto na bola, que aí vem o quê? Vem Babilônia, vem um exílio babilônico. Depois pisa tanto na bola que mata o próprio Cristo, né? Mata os apóstolos, perseguem, não recebem. E aí vem o quê?
o exército romano e destrói a cidade, e eles são dispersos pelo mundo para ficarem milhares de anos longe da sua terra. Então veja que isso é um exemplo para nós. Tem um outro exemplo interessante que tem a ver com, com os cananeus. Eu esqueci em que passagem da Bíblia tá, mas eu vou contar a história. É dito que os cananeus ainda não tinham aprontado todas para receberem a expulsão da terra. Eles tinham ainda eles teriam que ter mais tempo ainda para completar o cálice da ira. Você vai ver isso em Daniel capítulo 9 em relação a Jerusalém, né? E Jesus falando também em Mateus 23, falando com os fariseus, fala assim: enchei, pois, a medida dos vossos pais. A taça da ira de Deus vai se enchendo, entendeu? Então, isso chega ao ponto de um dia do juízo final. E o juízo final não vai ser uma manifestação de uma ira de um Deus bravo, sabe, fora de si, alterado. Não, não. É muito sereno. Deus. O mais assustador do juízo final é que é uma serenidade tremenda, cara. É uma serenidade. É alguém dono da situação que vai dizer assim: olha, você fez a sua escolha, você teve suas oportunidades. Ninguém naquele dia vai ser indesculpável. De alguma maneira, Deus vai julgar todo mundo de acordo com a luz que recebeu. Eu não sei direito como isso vai se dar, mas eu sei que vai ser assim. Deus é justo juiz. E aí, o que Deus tem é um futuro onde o pecado não pode ter lugar, onde o mal não pode ter lugar. Então, a gente é como se a gente estivesse passando por um período de provação para Deus poder resgatar desta humanidade caída, desse mundo, aqueles que, de alguma maneira, vão passar nesse teste da fé, do acolhimento, da graça de Deus. E aí vamos entrar no novo céu e na nova terra. E não pode haver mais lugar para o pecado. Não pode mais haver lugar para Satanás. Não pode mais haver lugar para rebelião. Então, aí vem a gente diria assim, esse juízo final que é necessário. É o justo juízo de Deus. É a ira de Deus se manifestando em termos de justo juízo. Mais algum comentário, pergunta? Eu tenho. O que me chama muita atenção aqui, é, e algumas anotações também, né? Os propósitos, né, da carta, né? Propósito missionário, esse propósito mais pastoral mesmo, né, também. E aí, olhando para essa parte aí da justiça de Deus, eu fico pensando na cronologia mesmo do acontecimento, né? Porque ao mesmo tempo que Paulo ele tá lidando ali com os romanos, você também tem todo o acontecimento do Antigo Testamento, né? Todo o Antigo Testamento acontecendo ali, todas as outras histórias acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí o que me entre essa questão aí da justiça punitiva e da justiça doadora, né? Justiça doadora, eu tô pensando assim, porque Paulo ele tá lidando com a galera romana, né? O pessoal romano lá, vem Cláudio lá, né? Querendo tirar os cristãos daquele seio, né? Mas e todos os outros dogmas da igreja, né? Que estava acontecendo ali, né? Que já tinha antes. Como é que eu posso pensar em conectar isso, né? Porque de um lado de alguma forma nós temos uma justiça de Deus na vida do homem muito baseado na justiça humana de alguma forma, né? Dogmas, né? Coisas que precisam ser praticadas, né? E do outro lado nós temos o Paulo mostrando a justiça de Deus de uma outra forma, diferente
diferente da justiça do judeu. Né? E aí eu tô tentando conectar na minha mente o acontecimento de Cláudio, o Paulo chegando, falando de um propósito para os romanos, só que ao mesmo tempo acontecendo a história dos judeus, porque depois acontece de Roma e os judeus e as guerras e tudo mais. Então eu estou tentando conectar isso na minha mente, né? Não sei se eu fui tão claro ou só tá bagunçado mesmo, né? Mas ao mesmo tempo está acontecendo muitas coisas ali, né? Então faz sentido, não sei se faz sentido, não faz sentido, mas no geral eu entendi totalmente aí a cronologia da aula, né? Mas isso para mim tá bem difícil de Quando compreender. Paulo escreveu a carta, já tinha tido o édito de Cláudio, já Certo? tinha tido a expulsão dos judeus cristãos, a igreja tinha se ficado majoritariamente gentílica, e agora já estava na terceira fase, porque o Cláudio tinha morrido, o imperador, e os judeus puderam voltar para Roma. Só que eles voltam para Roma e encontram lá uma igreja que agora está mais gentílica do que nunca. E eles ficam por conta com isso. Ah, mudou, a gente saiu, deixou aqui, quando volta já bagunçaram tudo. Entendeu? Então, a perspectiva dos judeus cristãos é de que a coisa estava fora de ordem, porque as pessoas por exemplo, estavam comendo carne, ou, às vezes comendo carne de porco. Entendeu? Estavam Que é a justiça humana, já tá entrando dentro da justiça humana E aí total. eles estão por conta com as práticas, as práticas judaicas, os costumes judaicos não estavam sendo obedecidos mais à risca. Então, eles eram cristãos judeus. Você lembre que teve muito problema na igreja de Jerusalém, com os apóstolos teve problema, né? Que a gente vai ver isso no livro de Atos. Até o Pedro precisa de uma visão do alto, celestial, para ele poder entender que Deus está aceitando os gentios como eles são. Os gentios não precisam se circuncidar, não precisam se tornar judeus, não precisam guardar os costumes judaicos. Eles podem ser cristãos e são aceitos por Deus, né, através do batismo, sem circuncisão. Entendeu? Então, e os apóstolos, e quando Pedro batiza o Cornélio, a família de Cornélio, os demais apóstolos ficam por conta com Pedro. Pedro tem que prestar conta, é chamado ali, dão dura nele. Aí tem que ter um concílio em Jerusalém. Então, você imagina isso nós estamos falando de apóstolos que conviveram 3 anos e pouco com Jesus, que ouviram. Imagina a dificuldade desses judeus aqui, que eram convertidos do dia de Pentecostes, que não tinham tanta informação assim de Cristo direta. Então, eles tinham muitos conceitos judaicos e eles precisam de ajuda, de socorro. E Paulo está pisando em ovos, porque quando Paulo sabe que esses judeus não querem muito bem a ele, não é que não querem bem a ele, seria dizer, acham que ele é de outro partido, que ele é do partido dos gentios, entendeu? Eles receberiam muito melhor a Pedro, a João, mas Paulo não. Paulo é que Davi está esse cristão doido aí, esse cara doido aí. Paulo é que está corrompendo tudo. Paulo está corrompendo tudo. Então, Paulo está pisando em ovos, tanto que ele começa a sua carta com muito cuidado. Ele já, veja, quando ele fala aos Coríntios, quando ele escreve aos Coríntios, ele já chega chegando. Por quê? Porque ele foi o pastor daquela turma toda, ele conhece pelo nome. Então, ele é o pastor daquela igreja. É diferente. Aqui não. Aqui é uma igreja que ele não plantou. E ele também não quer chegar batendo nos judeus e espantando os judeus. Ele quer conciliar todo mundo. Ele quer converter os judeus aos gentios e os gentios aos judeus. Ele quer que eles sejam uma igreja una, né? Então, é nesse contexto que se dá a fala de Paulo, né? É mais nesse contexto que se dá. Então, já é um contexto já de um conflito estabelecido. E ele está tentando ali ajudar essas pessoas a serem verdadeiramente cristãs, a entenderem o que é evangelho, entenderem o que é que Cristo trouxe. Tá bom? Alguém mais gostaria de falar? Obrigado, pastor. Deus abençoe, Eurígio.
Então, vou passar para vocês aquela tarefa. Vocês têm acesso aí ao Google Classroom e lá tem um teste para fazer. Já não tem o teste lá? Verifiquem aí, porque eu deixei programado, né? Veja se você encontra o teste lá. Encontraram? O meu não tem, não, Não, pastor, é o bispo. não achei Será que eu não. deixa eu programar ele aqui então? Já botar ele no ar aqui. Vou entrar aqui no Google Classroom. Deixa eu ver o que que aconteceu com esse teste. Atividades. Apresentação teste número um. Ele não. Ele foi programado para as 21 horas, gente. Então ele deve entrar agora. Agora deu 21 horas. Vamos atualizar a página para ver se já. Eu programei ele para as 21 horas. Mas já deu 21 horas, né? Eu Tá atualizei aqui e aparecendo, não veio, não. só tá aparecendo a leitura da segunda aula Pronto, eu agora. botei Eu agora. Veja atualizei. aí. Dá uma atualizada na Agora página. foi. Agora Foi, foi. né? É porque eu coloquei ele para as 21 horas e aí ele, por alguma razão, não entrou. Mas eu vou colocar ele para antes, para as próximas, para ser programados para antes. Então, tarefa para vocês aí é simples. Procurem fazer sem consulta. Porque a ideia não é a nota, é, é a avaliação de vocês, de como é que vocês estão absorvendo a matéria, tá bom? Não se preocupe tanto com nota, porque isso aqui tem um valor mais baixo, são 10, né? 10 tarefas. Então, ah, não se preocupe tanto com a nota, não. Se preocupe em autoavaliar-se, tá bom? Então, tá com vocês aí a tarefa. Espero que vocês se saiam bem e possam. Já tem aí a tarefa, já saiu a leitura da próxima aula também, né? A leitura prévia do material. Então você já tem essa tarefinha para a semana que vem e essa aqui para responder hoje mesmo, tá? Quero todo mundo hoje. Então pode até desligar aqui. A gente se despede. Que Deus abençoe vocês Amém. e Boa noite. Deus bom abençoe. teste. Boa Até noite, quinta-feira que pessoal. vem, gente. Deus Boa abençoe. semana. Deus Amém. abençoe. É, abençoe, irmãos. Valeu, Deus gente. abençoe, meus irmãos.